Alguma vez a gente já parou para pensar por que, num tribunal, a força bruta não decide nada? Por que o direito é todo construído em cima de argumentos, de razões, e não, sei lá, na vontade de quem é mais forte? Bom, é exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. Como a argumentação é o que transforma o poder em algo que a gente pode chamar de justiça. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? No mundo sem lei, sem regras, a força com certeza ditaria o resultado de tudo. Mas numa sociedade civilizada, tem alguma coisa que impede que o poder bruto seja a palavra final. E essa coisa é a justificação racional. Vamos entender direitinho por que ela é a base de todo o nosso sistema jurídico? A escolha, no fundo, é entre esses dois mundos que a gente está vendo aí. De um lado, tem um mundo do arbítrio, onde o poder simplesmente impõe a sua vontade e pronto, acabou. Do outro, o mundo da razão, onde toda e qualquer decisão precisa de uma justificativa. O direito, felizmente, escolheu o segundo caminho, e agora a gente vai ver o porquê. Então vamos começar pelo básico. Porque argumentar não é só um detalhe, um luxo, mas sim uma necessidade absoluta para que a justiça possa de fato existir. Olha, existem basicamente 4 pilares que sustentam essa necessidade toda. O primeiro é a fundamentação. Uma decisão precisa ter motivos válidos, senão vira só tirania. Isso leva direto para o segundo pilar, que é evitar o arbítrio, ou seja, impedir que a lei se torne uma arma na mão dos poderosos. Com isso, a gente ganha a legitimação social, porque a sociedade só vai aceitar uma decisão como justa se ela entender os porquês. E por último, tem a aceitabilidade pessoal. Até a pessoa que perde o processo consegue de alguma forma aceitar o resultado se ela recebe uma explicação racional para aquilo. E na prática, a diferença é gritante, né? Olha só, a primeira decisão parece um ato de poder puro, sem nenhuma explicação. É isso, e pronto. A segunda transforma o resultado em algo lógico, que dá para entender. A fundamentação não só explica, ela justifica a decisão como um ato de justiça e não de pura e simples vontade. Mas, ok. Para a gente entender por que a argumentação é tão fundamental assim, a gente precisa primeiro dar uma olhada na própria natureza de um conflito jurídico. O que está em jogo de verdade? Um conflito jurídico não é uma briga de bar. Pensa assim: a geladeira nova quebrou e a loja não quer consertar. De um lado, existe um direito garantido por lei. Do outro, a loja tem uma obrigação. Quando não rola um acordo, o sistema jurídico precisa entrar em campo com uma solução obrigatória para os dois lados. Isso, na essência, é um conflito jurídico. O primeiro tipo de conflito é o que a gente chama de fático. Aqui, o debate é sobre a realidade, sobre os fatos. Todo mundo concorda com a lei, que avançar o sinal vermelho é errado, mas a briga é para saber o que aconteceu de verdade. A discussão vai girar em torno de provas, tipo testemunhas, vídeos. O objetivo da argumentação nesse caso é provar o que realmente se passou. Agora, a coisa começa a ficar um pouquinho mais complexa. É o conflito jurídico. Aqui, os fatos são claros, ninguém discute o que aconteceu. A disputa é sobre qual lei se aplica àquela situação. A pessoa era uma funcionária, com direitos trabalhistas, ou era uma prestadora de serviço autônoma? A argumentação aqui se foca em definir qual é o enquadramento legal correto para aqueles fatos. Subindo mais um degrauzinho na complexidade, a gente chega no conflito interpretativo. Aqui, todo mundo concorda sobre os fatos e sobre qual lei usar. O problema é outro. O que essa lei realmente quer dizer? Se a lei fala em negligência, o que isso significa exatamente no mundo do direito? A argumentação aqui vira um debate sobre o sentido das palavras. E, por último, a gente chega no nível mais abstrato, o conflito valorativo. Esse é o mais complexo de todos, porque ele coloca em choque princípios fundamentais. Direito de propriedade de um lado, direito à moradia do outro. Liberdade de expressão contra o direito à honra. A argumentação aqui vai decidir qual desses valores deve pesar mais, numa verdadeira balança de princípios constitucionais. Então, a grande questão é: como é que o sistema jurídico pega toda essa confusão, toda essa complexidade e transforma numa decisão final que todo mundo tem que seguir? E este slide aqui ilustra isso de uma forma brilhante. Argumentação e decisão não são duas coisas separadas, elas estão totalmente interligadas. Os advogados apresentam suas razões, o juiz ou a juíza seleciona as que são mais convincentes e a decisão final é basicamente a incorporação desses argumentos que venceram a batalha. É uma relação super dinâmica. Mas como é que se decide qual argumento é o melhor? Não é no achismo, né? Existem critérios racionais para isso. O argumento tem uma lógica interna.
Ele é compatível com as leis que já existem? Ele mantém a coerência de todo o sistema jurídico? E, talvez o mais importante, ele leva a um resultado que é de fato justo? Um bom argumento precisa passar por todos esses filtros. Agora a gente vai conectar tudo isso a um quadro bem maior, porque a argumentação vai além dos tribunais e se torna um pilar essencial da própria democracia. Isso não é só uma ideia bonita, uma filosofia. No Brasil, é uma ordem constitucional. Uma decisão que não for fundamentada é legalmente nula. É como se nunca tivesse existido. Isso mostra o peso gigantesco que a justificação racional tem no nosso sistema. Essa exigência toda força o poder a se justificar. Ela obriga que o raciocínio por trás da decisão seja exposto publicamente, o que impede decisões baseadas em puro preconceito, em capricho ou em interesses que ninguém sabe quais são. É a nossa principal ferramenta contra o poder arbitrário. No final das contas, o ponto crucial é que esse processo todo protege diretamente os nossos direitos fundamentais. Ele torna a discriminação visível e, portanto, inaceitável, porque não existe razão lógica para discriminar. Ele expõe violações de direitos e torna o poder dos juízes algo que pode ser controlado, que pode ser visto de forma transparente. A argumentação é, no fim do dia, a guardiã da democracia. E todo esse sistema, que é todo baseado em razões, nos deixa com uma pergunta final bem provocadora. Se a qualidade dos argumentos é tudo, quem então julga as razões do próprio juiz? Essa questão nos lembra que a busca por uma justiça transparente e controlável é um processo que nunca acaba, em todos os níveis do sistema.